ligado, o Dorival serve também para o Fabrício Bruno, certo? Porque o Fabrício Bruno estava nas primeiras, como titular da seleção brasileira, nas primeiras convocações contra Inglaterra e Espanha. Ia ser negociado, não foi, ficou e meteu de chifrada ontem de cabeça o gol da vitória. É verdade. Importante. Mas vinha jogando mal, né? Vinha jogando mal, ontem meteu um gol. Agora, só que faltar vocês quererem que além do Bielsa levar 4, o Chile levar 1, o Dorival leva esses 2 caras do Flamengo para sair. Vocês estão dizendo que o Dorival foi bonzinho. Vocês estão insinuando que o Dorival ajudou o Flamengo. Foi bonzinho com o Flamengo. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Sacanagem, pô. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Do Flamengo. A preocupação com o Flamengo é um negócio impressionante. Tem gente que fica desesperada porque o Flamengo tá dando muito ponto quando era para ganhar. Era para perder. Não falei você, falando geral. Era para perder ponto e tá ganhando. Entenda, agora a preocupação que o Dorival não convocou. Cara, a convocação foi há mais de um mês. Não. Há um mês. Calma aí voltou a pauta da convocação. Ou seja, o Flamengo não está perdendo ponto. Se o Dorival convocasse o Pedro, não faria um gol. Se convocasse o Fabrício, não faria um gol. Pô, tá ficando engraçado isso aqui. Fala, nação rubro-negra, quanto chororô da mídia paulista, né? Agora, o novo choro deles é o seguinte: a culpa é do Dorival que o Flamengo tá ganhando os pontos. O Dorival deveria ter convocado o Pedro, o Fabrício Bruno. É muito chororô, né? Muita inveja, já que o Flamengo consegue se manter na primeira colocação, mesmo sem vários jogadores. Hoje tem Flamengo versus Bahia, às 3 horas da tarde, e eu vou falar para vocês onde assistir o segundo jogo do Felipe Luiz pelo Sub-20 rubro-negro, falando das vaias em cima do Lohan. Vocês acham realmente que tá correto o Lohan ser vaiado com 17 anos? Mesmo às vezes ele não jogando, não desempenhando como desempenhou alguns jogos atrás? Vamos falar também sobre Marcos Antônio, o jogador está com o pé na gávea e alguns detalhes separam eles do Flamengo, eu vou falar para vocês. E sobre o Pedrão, a gente tem que exaltar o nosso camisa 9, vem mandando muito bem. Derrama, Senhor, derrama, porque o Pedro é matador. Vamos pra cima deles. Pedrão vem arrebentando. Já são 24 gols em 32 jogos. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e segue o líder. Isso aqui é Flamengo! Agora a pergunta que eu faço pra vocês. O Rossi e o Tite, eles deram entrevistas depois da vitória do Flamengo, grande vitória em cima do Cruzeiro. Cruzeiro que está numa ascensão no Campeonato Brasileiro, mas a força da nação rubro-negra nas arquibancadas e a raça do time dentro de campo culminaram em mais uma vitória do Flamengo, com mais um gol do Pedro. Já cantei essa pedra antes do jogo. Pode ficar tranquilo que pelo menos um gol do Pedro tem. E nessa partida, infelizmente, eu digo por mim, infelizmente, queria perguntar para vocês se estão corretas as vaias para o Lohan. Tudo bem que o Lohan não fez uma grande partida. Precisa alguém chegar no Lohan sim e conversar e trocar uma ideia com ele. Agora, chegar ao ponto da torcida vaiar um jogador tão novo, jogador de 17 anos, jogador que tá no profissional, a camisa não tá pesando, só que às vezes o jogador, por ser muito jovem, às vezes prende demais a bola, não passa a bola, às vezes toma alguma decisão errada. Mas galera, é um jogador que está ainda em formação. Tá? Eu queria saber a opinião de vocês se tá correto ou não essas vaias, porque na minha opinião realmente não tá. Ainda mais para um jogador tão novo. Os jogadores da base, né, que sobem, que acabam de subir, eles não podem ter uma cobrança igual os jogadores que já estão anos e anos lá. Que o Tite tem que conversar com ele? Sim, o Tite vai lá, conversa com ele, troca uma ideia, mas chegar ao ponto de uma parte, não estou falando toda a arquibancada, mas de uma parte da arquibancada vaiar o Lohan durante o jogo, fica bem complicado. Então o Tite reclamou disso, falou que ele mesmo com a idade que ele tem, quase 70 anos, ele sente as vaias, imagina um jogador novo como o Lohan. E o Rossi falou a mesma coisa, falou, poxa, a torcida vaiou o Lohan, a gente precisa do apoio da torcida. Terminou o jogo, aí é outro esquema, mas durante a partida aquilo ali afeta bastante o jogador. E são opiniões aí do técnico, é opinião também do goleiro, e eu queria saber a sua. Por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, porque me incomodou bastante ainda mais pro Lohan, um jogador que tem muito a dar ao time do Flamengo, já gerou várias situações boas, já fez gol, já deu passe para gol, ajudou muito o Flamengo nessa época de Copa América, foi para mim o jogador que mais conseguiu cumprir com a função do Arrascaeta, foi o melhor substituto do Arrascaeta desde 2019. Então, na minha opinião, a gente tem que ter mais paciência com o Lohan, não que ele não tenha que ter cobranças, mas as cobranças têm que vir lá de dentro, uma conversa, uma troca de ideia e não vaias para um jogador tão novo. Pelo menos é a minha opinião, se vocês discordam, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, se vocês concordam também, explanem a sua opinião.
a Nação, vocês viram no começo do vídeo o chororô da imprensa paulista, né? Após o Flamengo ficar todo esfacelado por causa das convocações para a seleção do Uruguai, para a seleção do Chile, agora o pessoal da imprensa paulista, depois de ficar agoniado vendo o Flamengo, mesmo cheio de desfalques, conseguir ainda ter a manutenção, continuar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, agora o chororô deles é o seguinte: já que não deu certo o Flamengo ficar todo desfalcado, mesmo assim o Flamengo continua ganhando, o choro deles agora é em cima do Dorival Júnior, né? Ah, mas o Dorival, ele poderia ter convocado o Pedro e o Fabrício Bruno. Ah, o Dorival, ele ajudou o Flamengo. Ah, o Dorival não sei o quê. Ah, o Dorival mimimi. É um choro do caramba. Eles querem o quê? Que o Flamengo não joga com nenhum jogador? Pra mim, o Dorival mandou muito bem em não convocar o Pedro e não convocar o Fabrício Bruno. Então, o Fabrício Bruno, a princípio, não seria convocado, mas o Pedro ser convocado, eles queriam o quê? Que o Flamengo ficasse só jogando com a base rubro-negra? É isso para ficar equilibrado? Essa é a isonomia que o pessoal pede no Campeonato Brasileiro? Difícil, né? Bem complicada essa situação, mas o técnico Dorival, ele não convocou. Queria saber muito a sua opinião. Pode ser que o Dorival tenha pensado, pô, o Flamengo já tá todo esfacelado. Já tá sem 5 convocados. Pô, vou tirar mais jogador do Flamengo? Onde está a justiça nesse Campeonato Brasileiro? Então, se a CBF não faz justiça, pelo menos o Dorival pode ter, não estou falando que aconteceu isso, mas pode ter pensado nisso, né? No Flamengo não ficar mais desfalcado ainda, já que o Dorival tem um carinho pelo rubro-negro. Mas eu queria saber a opinião de vocês, porque a mídia paulista tá chorando pelos 4 cantos. Aí reclama pra caramba que o Flamengo não teve o Pedro convocado, o Fabrício Bruno convocado. Queriam o quê? 9, 10 jogadores convocados do Flamengo? Sacanagem isso, é muito choro e a mídia fica sempre tentando colocar a nação rubro-negra contra o time. Mas a gente não pode cair nessas falácias. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, mandando muito bem dentro de campo, jogando com muita raça, porque a nação rubro-negra vem dando um show nas arquibancadas, mas queria apenas deixar essa curtinha para vocês, lembrar aos senhores ou revelar aos senhores o que está acontecendo na imprensa. Aí tu vê essa reclamação no Sport TV, vê essa reclamação na ESPN, vê essa reclamação em canais grandes como o UOL, que é um canal que mesmo não sendo de uma rede de TV fechada ou aberta, mas tem muita influência dentro da internet. E às vezes o pessoal vê isso e fica contra o Flamengo. Eles sempre querem colocar todo mundo contra a gente, mas é isso, como meu pai falava, contra tudo e contra todos. E nação, uma curtinha aqui, hoje tem Flamengo versus Bahia. O Flamengo vai jogar fora de casa e essa partida vai acontecer às 3 horas da tarde, com transmissão pela Flá TV. Tô falando do Campeonato Brasileiro Sub-20. Segundo jogo do Felipe Luiz à frente do time rubro-negro. Primeiro jogo tivemos um revés dentro de casa, perdemos por 3-0 do Fortaleza, mas é aquilo, o Felipe Luiz acabou de chegar no Sub-20. O Sub-20, para ter a cara do Felipe Luiz, ainda vai demorar um tempo. Felipe Luiz pegou o bonde andando, não fez a pré-temporada com o time, mas é aquilo, né? O técnico Felipe Luiz tem competência, ele vem daquela escola do Jorge Jesus, ele estuda muito o adversário e vamos ver qual o Flamengo que entra dentro de campo hoje contra o Bahia. Time esse que tem o Chola, tem o Hassan, tem o Wellington, que é um bom centroavante. Temos vários bons jogadores, apesar de alguns estarem emprestados para o time profissional. Temos que ficar de olho também no Alacian, que é um famoso camisa 10, né? Não sei se ele está usando a camisa 10 no Sub-20, mas ele faz a função de um camisa 10, às vezes joga mais aberto pela direita, mas também é um excelente jogador para a gente ficar de olho nesse time do Felipe Luiz, time que está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, e lembrando que nesse Campeonato Brasileiro se classificam os 8 primeiros para eles irem para as quartas de final. Então, a gente, como tem um jogo a menos, caso a gente vença essa partida contra o Bahia, a gente já iria ficar nessa zona de classificação. Então, é muito importante o jogo de hoje, é muito importante a sua audiência na Flá TV. E Flá TV, quem não for inscrito, se inscreva, porque a Flá TV está rumo aos 7 milhões de inscritos. Vamos para cima dele, apoiar a base rubro-negra, apoiar o Felipe Luiz, que em breve, daqui a 1, 2, 3 anos, acredito eu que esteja assumindo o time profissional do Flamengo, caso tenha a saída do técnico Tite.
Técnico Tite que vem fazendo um bom trabalho no time profissional rubro-negro. O técnico Tite é o melhor gestor que já passou pelo Flamengo, gestor de grupo. E isso ajuda muito, já que a gente tem um elenco repleto de jogadores selecionáveis. Então, um técnico que consegue acalmar os egos, unir o grupo, é sempre muito bem-vindo depois da temporada desastrosa que a gente teve em 2023, com brigas e brigas dentro do vestiário, com o time desunido. E hoje, em 2024, a gente vê um time unido, um time coeso, um time raçudo, um time que não desiste em momento nenhum da vitória. Então a gente fica muito feliz com isso e hoje a gente vai ver, se Deus quiser, uma vitória, a primeira vitória do Felipe Luiz pelo Sub-20 rubro-negro. Anotem, 3 da tarde, Flá TV, Flamengo versus Bahia, jogo fora de casa. E galera, o que falar do nosso camisa 9? Derrama, senhor, derrama, derrama, senhor, que o Pedro é matador. Tá batendo um bolão, né? Com ele dentro de campo, é certeza da gente conseguir pelo menos um gol, porque o cara parece que faz gol todo jogo. São 32 partidas em 2024 com 24 gols feitos. Tá vestindo muito bem, caiu muito bem a camisa 9 nele. Tem deixado a nação rubro-negra tranquila em relação ao ataque e eu venho aqui nessa matéria reverenciar quem reverencia a nação rubro-negra, né? O Pedro fez o gol contra o Cruzeiro, foi lá, beijou o escudo, mostrou pra torcida, mostra o tempo todo que além dele ser rubro-negro, ele respeita muito as cores vermelha e preta, tá? O jogador faz gol de tudo quanto é jeito, faz gol de peito, dá passes. Então o Flamengo tá muito bem nesse Brasileirão. Tem o melhor centroavante do mundo. Ah, Pedro, você exagera, o melhor do mundo? Sim, o Pedro pra mim é o melhor centroavante de todo o universo, de todo o planeta. Né? Já que a gente não tem vida inteligente, pelo menos eu não acredito nesse universo, em outros planetas, mas no planeta Terra não tem ninguém melhor que o Pedro. E o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro está indo muito bem, apesar da Copa América. Né? O Flamengo está com 27 pontos, na primeira colocação isolado. Infelizmente ontem o Corinthians jogou com o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu fazer gol no primeiro tempo, mas chegou no segundo tempo, a porteira abriu. O Palmeiras venceu por 2-0 o Corinthians e está encostado no time do Flamengo. Está com 26 pontos e o Flamengo com 27. Então, vamos para cima deles com o Pedrão de centroavante. Estou muito feliz de poder ver um jogador assim desse naipe no ataque do Flamengo. Ele ficou todo bobo também com as bandeiras que a torcida fez para ele. Fizeram 2 bandeiras, né? Uma com o rosto e outra ele reverenciando a famosa comemoração do nosso Pedro Gol. Pedro, que tem dado muitas alegrias pra gente, então parabéns pelo seu futebol e muito obrigado pelo que você tem feito dentro de campo. E sobre o mercado da bola, vou atualizar para vocês da maneira mais sucinta possível o caso do Marcos Antônio, que é o jogador mais próximo do time do Flamengo, conforme eu já tinha falado com vocês há 3 semanas atrás. O jogador que o Flamengo estava realmente negociando era o Marcos Antônio, não o Claudinho e não o Wallace, que sempre surgem esses nomes nas janelas de transferência. Mas no caso do Marcos Antônio, sim, ele está bem próximo do Flamengo. Segundo o Globo Esporte, que atualizou a situação dele, o Flamengo já fechou um acordo com o Marcos Antônio. Então, entre clube e jogador, já está tudo alinhado. E Flamengo e Lazio, eles cada vez mais estão chegando num denominador comum. O que pega muito nesse contrato é a meta que a Lazio quer para o Flamengo poder contratar ele em definitivo, porque os moldes eles já estão acertados, né? Esse empréstimo é um empréstimo que o Flamengo vai pagar uma compensação ali para a Lazio, e caso ele bata uma meta, aí ele seria comprado pelo Flamengo entre 5 e 6 milhões de euros. Mas o que está pegando é o seguinte: quais são essas metas para o Flamengo ser obrigado a comprar ele? Essa é a pequena divergência, mas os 2 clubes eles vão chegar sim num denominador comum. O Flamengo entende que ele sendo titular, ou jogando mais de 45 minutos, ou jogando 90 minutos, juntando 2 partidas, aí sim contaria para essa meta. E a Lazio está discutindo esses termos. É isso. O Flamengo quer o jogador, a Lazio quer emprestar o jogador, o Flamengo vai compensar a Lazio financeiramente por esse empréstimo, e o jogador é novo, tem apenas 24 anos, joga na mesma posição do De La Cruz, e o Flamengo está acertando esse último detalhe com a Lazio. Qual serão as metas definidas para que, caso elas sejam batidas, o Flamengo seja obrigado a comprar o Marcos Antônio, que é novo, conforme eu falei, joga na mesma posição do De La Cruz, vem para somar no elenco do Flamengo, é o único jogador que aparentemente o Flamengo está negociando,
e essa janela do meio do ano, ela se abre dia 10 de julho. Então vamos ficar de olho porque, a princípio, ele está com o pé na Gávea e será o nosso primeiro reforço. Que seja muito bem-vindo e que arrebente aqui no rubro-negro mais querido do Brasil. E vestir o vermelho e preto não tem para ninguém, né? A torcida vai junto, a torcida apoia, a torcida dá o seu sangue lá nas arquibancadas para que o time, cada vez mais forte, seja um time imbatível dentro de campo. Porque a nação rubro-negra é imbatível nas arquibancadas. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma semana abençoada, fique com Deus, até a próxima e fui!